Qual é a influência do militarismo na política brasileira? Existe um partido militar no Brasil? Se existe, qual é a ideologia? Como ele surgiu? Se você quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões, fique aí conosco até o final desse vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia e criador deste canal, e seja muito bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica, você que clicou neste vídeo. Para tratar deste assunto, eu convidei simplesmente essas feras, que são eles, o coronel Marcelo Pimentel e o Ivan Seixas, professor, jornalista e escritor. Enfim, vou deixar com que eles se apresentem aí, começando pelo coronel Marcelo Pimentel. Bom dia, coronel. Seja bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Bom dia, João. Bom dia ao Ivan. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de passarmos esse tempo debatendo sobre um assunto muito importante. E eu já adianto, já que você me ofereceu a oportunidade de apresentação, que eu venho aqui na condição de um oficial inativo e, por isso, as minhas opiniões e os meus pensamentos aqui expressados estão amparados pela Lei 7.524, que garante ao militar inativo a livre expressão do seu pensamento e da sua opinião sobre temas de natureza política, ideológica, filosófica e de interesse público. Às vezes que eu mencionar alguma pessoa civil, militar, nativa na reserva, será em função tanto da natureza política das suas posturas, quanto também das minhas opiniões. Nada em relação às carreiras ou vidas pessoais de qualquer que seja, de quem quer que seja, e o que me move a estar aqui também na condição de um acadêmico de ciências sociais, é a minha contrariedade intelectual e ética com esse fenômeno atual, né, a atual versão de um fenômeno sócio-histórico, que é o protagonismo político de cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. Obrigado e estou aqui à sua disposição. Muito obrigado, meu querido, pelo aceite do convite. Ivan Seixas, se apresente. Quem é o Ivan Seixas? Eu sou Ivan Seixas, filho de 2 militantes comunistas, participante, junto com meu pai, do Movimento Revolucionário Tiradentes, uma organização clandestina de luta armada de combate à ditadura militar. Na condição de guerrilheiro, eu fui capturado junto com meu pai, que era dirigente da organização, e nós fomos torturados juntos. Meu pai foi assassinado na minha frente, né? A minha mãe e minhas irmãs foram também capturadas. Uma delas sofreu, além de espancamentos que sofreram, uma delas sofreu violência sexual. Elas passaram 1 ano e meio presas, eu passei 6 anos, dos 16 até os 22 anos, e desde que eu saí eu me dedico a denunciar os crimes da ditadura e principalmente de elucidar o paradeiro dos desaparecidos políticos, porque eu fui um desaparecido político durante 8 meses, convivi com outros que depois desapareceram para sempre, né? E sou jornalista e sou também um acadêmico, né? Tenho um mestrado aqui na UniOeste, Universidade do Oeste do Paraná, em Sociedade, Cultura e Fronteira, com foco em História, né? Fiz a minha dissertação sobre o livro Geopolítica do Brasil, do general Golbery Couto e Silva, né, que depois eu publiquei em livro, né, que é esse aqui, né, em que eu conto, faço um apanhado da participação dos militares na política e a formação dos militares até os dias de hoje, com base nos escritos de Golbery Couto e Silva. E me disponho sempre a estar dialogando com quem quer que seja para a gente poder elucidar o nosso país e, principalmente, a gente construir um futuro melhor. Nessa condição, desde sempre, já dialoguei com vários coronéis, até generais, eu faço sempre a diferença entre militar e torturador. São 2 coisas totalmente distintas, não se confundem. Como policiais. Policial que é torturador não é um policial, ele é, antes de tudo, um torturador. Então, para nós, assim, é muito objetivo
que a gente faça essa diferença e respeite para ser respeitado. É isso. E tenho muito orgulho, diga-se de passagem, de ter participado da luta contra a ditadura, porque eu acho que era uma obrigação nossa. Muito obrigado, Ivan Seixas. Ivan, eu já te perguntei em off, mas aqui eu vou te perguntar para o público sobre o seu nome. Tem algum parentesco com o nosso saudoso e eterno Raul Seixas? Não, é que pelo lado do meu pai, minha avó era uma cearense do Crato e o meu avô era um pernambucano de Exu. Né? Meu avô era Seixas, ela Alencar, que tinha um parentesco com os Pimentel. Meu avô era Estolano Pimentel Seixas, né? Que era lá de Exu. E o Seixas tem uma ramificação por todo o Nordeste, né? E provavelmente o Raul deve ser parente distante, obviamente. Né? Sim, mas é complicado, porque toda vez que eu vou procuro alguma pessoa e falo, sou Ivan Seixas, quero falar com fulano de tal. E as pessoas sempre me dizem, um momento, seu Raul, né? Confundo por causa do Seixas. Eu viro Raul na hora. Sim, sim. Muito bom. Para você que clicou nesse vídeo, só pelo nível dos nossos convidados, esse vídeo já merece o seu like. Deixa aqui o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como eu sempre digo aqui, aquilo que é bom é para ser compartilhado. Se você está em nosso canal pela primeira vez, conheça o trabalho que é desenvolvido aqui. Caso aprove, se inscreva no mesmo e ative o sininho de notificações para ser lembrado de todas as novidades que são postadas aqui neste canal. Vamos lá. Coronel, como eu perguntei no início aqui, vamos iniciar aqui falando do militarismo na política brasileira, né? Existe um partido militar no Brasil? Se existe, qual é a ideologia e como que o militarismo entra na política brasileira? Bom, João, primeiro eu vou fugir dessa expressão militarismo, porque ela é um pouco definida, né? Militarismo pode ter várias interpretações e eu acho que usá-la aqui não ajudaria a esclarecer este fenômeno. A gente está tratando de um fenômeno de natureza social e histórica no Brasil, que é o protagonismo, ou seja, a ação protagonista de cúpulas hierárquicas, ou seja, generais, coronéis, brigadeiros, coronéis, almirantes, comandantes, varria as três forças, né, como se designam as cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. Esse protagonismo político está presente na história do Brasil, especialmente desde 1870, quando se encerrou a Guerra da Tríplice Aliança, se resolveram conflitos históricos herdados do período colonial no Cone Sul e se delinearam mais ou menos as fronteiras brasileiras. E houve um protagonismo militar das cúpulas hierárquicas até 1870, exatamente fazendo o papel de uma força armada, no caso era a Marinha e o Exército, na garantia da soberania nacional sob o ponto de vista territorial. Mas a partir de 1870, até pelo que foi a Guerra do Paraguai, o conflito da Tríplice Aliança, esse protagonismo militar, né, militarista, se poderíamos assim chamar, já que você usou a expressão, ele foi evoluindo num processo sócio-histórico de protagonismo político. É só ver que a República foi fundada por um golpe militar, né? A República da Espada estreou com 2 presidentes marechais, 2 alagoanos, o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano. E em 1910 teve o Marechal Hermes, sobrinho do Marechal Deodoro, do primeiro presidente. Então veja que a República Velha teve também características de protagonismo político-militar. E desde 1930, ou seja, desde o golpe de 30, que a historiografia reformou para a Revolução de 30, esse protagonismo foi muito claro, seja durante os regimes ditatoriais do governo Vargas, especialmente de 37 a 45, quanto e de 64 a 85, a ditadura militar, que o Ivan combateu legitimamente, né, diga-se de passagem. Até o atual ex-presidente Bolsonaro sempre disse, né, que o cidadão deveria ter armas para lutar contra a opressão do Estado. Então, até por este argumento, sem entrar no mérito da questão
a luta armada contra a ditadura, que foi se fechando aos poucos, ela surge como uma alternativa legítima. Não vou entrar no mérito para a gente não desviar o assunto. Mas mesmo considerando o período democrático de 1946 a 1964, esse protagonismo político de cúpulas se evidenciava, por exemplo, nas chapas presidenciais, em todas as eleições, desde a deposição de Vargas por generais, General Dutra, General Góes Monteiro, General Eduardo Gomes, brigadeiro depois. Até a eleição de 60, havia pelo menos uma chapa militar, claro que filiada a um partido formal, né? Mas, exatamente nesta ocasião, surgiu, por alguns analistas, o uso da expressão partido fardado, ou partidos militares, para descrever essas disputas políticas internas naquele período democrático. E ali havia um espectro amplíssimo de participação protagonista militar, desde cúpulas hierárquicas de revolucionárias à esquerda, não se podendo esquecer do capitão Prestes e a própria intelectualidade de Nelson Werneck Sodré, um coronel-general marxista, né, formulador de teorias que eram vizinhas lá do ISEP, lá do Instituto de Estudos Sociais, da CEPAL, né, até mesmo na outra ponta do espectro, à extrema-direita integralista. Então, havia cúpulas hierárquicas transitando em todo esse espectro político. Se pode até compreender no Brasil do século XX, emergindo de uma Segunda Guerra Mundial, onde houve um protagonismo militar na FEB, né, e veja como esses protagonismos militares são capitaneados por essas cúpulas para respaldar protagonismos políticos. Eu falei da Guerra do Paraguai, falo da FEB e do pós-45, e também vou explicar essa recidiva agora com o protagonismo militar no Haiti. Então, da mesma forma, os processos eles são similares, claro que guardadas as proporções da história. Então, eu uso a expressão partido militar hoje para despertar no debatedor, no analista, seja o jornalista, o político, o acadêmico, que a ação dessa vez protagonista não prevê uma ruptura institucional, prevê uma ação política muito similar à de um partido político. Até porque os partidos estão em crise, né? É só observar o mundo ocidental, né? Nós vamos ver que os partidos políticos, ou seja, a representatividade política por partidos, está vivendo uma crise. No Brasil, isso ficou muito evidente. Então, esse grupo atua como se fosse um partido. Ou seja, tem memória histórica de partido, tem vocação institucional de partido, tem base ideológica de partido, e já respondendo qual é a base ideológica deste partido militar, que é uma expressão metafórica, evidentemente, ela é neoliberal na sua essência e ultraliberal, e em termos econômicos, sociais, ao mesmo tempo, em termos de crenças, valores e costumes, ela é reacionária, conservadora e até retrógrada, né? Considerando palavras de fácil entendimento. Como todo partido, essa base ideológica se expressa pelas pautas políticas que são debatidas nos congressos. O orçamento secreto é uma criação do general Ramos, que era o ministro da Segov, exatamente para as pautas de interesse dessa base ideológica, desse grupo, terem tramitação até as suas aprovações. Como todo partido, tem uma direção partidária que, uma vez no governo, distribui o poder, tanto para os integrantes do partido como para as suas alianças, né, as outras forças políticas e sociais que compõem aquele governo. Como todo partido, uma vez no governo, controla o governo em direção, sentido e intensidade. Como todo partido, forma lideranças e tem quadros partidários. E como todo partido, finalmente, mas não menos importante, tem uma base eleitoral e militante, que é centrada no militar, da ativa e da reserva, e a partir das suas relações sociais, potencializadas pelas redes sociais, a um entorno mais ampliado que alcança a própria sociedade. Então, é nesse sentido que eu uso a expressão partido militar, apenas para chacoalhar o debate. Não fiz nenhuma tese sobre o assunto, talvez até faça no prosseguimento do meu curso de Ciências Sociais, na área de Antropologia, por exemplo, mas é para esquentar esse debate, porque as pessoas só veem o Bolsonaro e esquecem até que o Bolsonaro é um oficial do Exército contemporâneo de todos esses generais que hoje nós conhecemos pelo nome, não por seus protagonismos militares, mas por seus pensamentos e por suas ações
políticas. Né? Então, é nesse sentido que eu uso a expressão e apresento 5 balizas de causas para a recidiva deste fenômeno, que eu não vou dizer aqui para não tomar o tempo do Ivan, que certamente tem muito a contribuir com a sua visão sobre essa pergunta muito inteligente que você fez, João. Obrigado. E eu que agradeço a fala aqui do Coronel Marcelo. Ivan, passo a palavra para ti, se você puder comentar a pergunta ou acerca do que o Coronel falou. Se quiser também perguntar alguma coisa para ter aí um bate-papo entre vocês, sinta-se à vontade. Eu primeiro reforço o que o Coronel Marcelo falou, né, de que não há como usar a expressão militarismo. Mesmo durante a ditadura militar, o país não foi militarizado. Então, não dá para você usar essa expressão militarismo. Né? Eu concordo com a visão histórica que o coronel expôs, mas eu tenho uma visão um pouco diferente de que não é só uma questão de protagonismo. O tempo inteiro, desde a proclamação da República através de um golpe militar e do golpe em cima do golpe que o Floriano deu no Deodoro, o que se vê é que há uma postura do Exército, basicamente, como um instrumento da classe dominante. Né? Então, quando o Deodoro assume a presidência através do golpe, mas também a eleição dele, né, que foi referendo do Congresso Nacional, é ocupado por tropas militares para garantir que ele fosse eleito, né? Ele nomeia o seu ministério e todos os civis são declarados por ele generais, né, para poder dar uma conotação de que nós estamos num governo militar. Né? Quando termina o período dos dois, né, da República da Espada, eles entregam o poder para os civis. Né? E assim, para mim, é nítido isso quando as desavenças entre as oligarquias regionais chegam a um ponto tal que a burguesia brasileira chama um militar, que é o Hermes da Fonseca, né, como bem lembrado, sobrinho do Deodoro, para resolver as questões internas e divergências da classe dominante. Né? Então ele vem, faz, e imediatamente ele entrega para o seu vice, que vai ser eleito do jeito que eram as eleições, vai ser eleito presidente. Então, na minha concepção, não há exatamente um protagonismo, mas existe um papel de instrumento da classe dominante brasileira. Né? Assim na tomada do poder para a transformação do Império em República, para o aprofundamento dessa república com o Marechal de Ferro, que leva esse apelido porque ele desce o cacete mesmo nas províncias para centralizar o poder, em que eles se colocam como poder moderador, assumindo um papel que era do imperador, né, que era o imperador decidia tudo em última instância, e eles passam a assumir informalmente esse poder moderador, que é dito pelo Rui Barbosa, inclusive, que pontifica isso, que o Exército é o poder moderador atual. Eles dão o golpe de 1930 para poder impor a vontade da classe dominante emergente, que era industrial, e o Getúlio é empoderado. O golpe de 37, em cima da insurreição comunista de 35, é implantada a ditadura do Estado Novo em cima de uma farsa, que é uma característica da cúpula militar brasileira, é usar a mentira. Né? O golpe da República foi implantado porque espalharam uma fake news, né, que é o nome bonito para mentira, de que o Deodoro ia ser preso, que o Floriano ia ser preso, que o Olavo Bilac ia ser preso, sei lá mais quem ia ser preso. Então, preventivamente, fizeram o assalto ao poder e implantaram a República.
né? Em 1930, a mesma coisa. Em 1935, com base num relatório feito pelo, na época, capitão Olímpio Mourão Filho, tio, avô do Hamilton Mourão, esse que foi vice-delinquente da República junto com Bolsonaro, ele cria uma peça de ficção dentro do Partido Integralista, do qual ele fazia parte. Ele era chefe do setor de inteligência do Partido Integralista, que é o chamado Plano Cohen, né? E esse Plano Cohen é uma farsa criada como se houvesse um plano fantástico de tomada do poder pelos comunistas. É uma cópia mal acabada dos protocolos do Sábio do Sião, que a Ucrânia, que era o serviço secreto do czar Nicolau II, fez contra os bolcheviques, né, que dizia que havia um plano de comunistas e judeus para a tomada do poder no mundo, né, que depois foi provado uma farsa, mas mesmo assim o Adolf Hitler usa no Mein Kampf, né, usa esse suposto plano, essa ficção do Nicolau II, como pretexto para escrever no Mein Kampf a sua teoria de extermínio de judeus e de comunistas. Não por acaso, por volta de 6 milhões de judeus foram assassinados e algo em torno de 26 milhões de comunistas em toda a Europa, né, inclusive com os da Frente Russa, que eles fazem uma guerra de extermínio na União Soviética. Essa característica de fake news mostra assim, que o plano Cohen, que não se perca pelo nome, né, Cohen, sobrenome judeu, dizia que havia um plano mirabolante dos comunistas tomarem o poder. Góes Monteiro e Dutra, que eram da cúpula do Exército e do governo imposto pelo Getúlio Vargas, assumem aquilo, sabendo que era mentira, assumem aquilo como verdade e usam como pretexto para a decretação do Estado Novo. O Estado Novo não é uma invenção brasileira, é uma cópia do Estado Novo português, do Estado Novo polonês. E eles fazem a sustentação da ditadura do Getúlio, que tem um militar expulso da coluna Prestes, Miguel Costa, que é o Felinto Miller, o chefe de polícia, torturador, tremendo, a tal ponto que o jornalista Nasser faz um livro chamado Falta Alguém em Nuremberg, né, nos tribunais de Nuremberg que julgaram os nazistas. E aponta que quem falta é o Felinto Miller, que tinha feito torturas indescritíveis aqui no Brasil. Por isso que eu estou querendo mostrar que não é protagonismo, é instrumento, sempre um instrumento dos interesses da classe dominante. Vai se refletir na criação da Escola Superior de Guerra, em que lá passa a ser um centro de conspiração contra a democracia e passa a ser um centro de formação desse pensamento que o coronel Marcelo Pimentel acaba de falar, neoliberal, né? Quem são os professores da Escola Superior de Guerra na área de economia? Otávio Gouveia de Bulhões, Eugênio Goudin, Mário Simonsen e Roberto Campos. Eles fazem a cabeça dos militares inicialmente e depois de civis também, dentro dessa Escola Superior de Guerra, que é criada pelo Exército americano, junto com a cúpula militar brasileira, né, que é o primeiro, assim, precisa dizer, o Golbery, ele é o ideólogo dessa escola, né? Ele escreve os textos de orientação, que vai dar nesse livro, Geopolítica do Brasil, que é uma reunião desses textos. E ali o que é passado é uma obediência aos interesses dos Estados Unidos. O Golbery fala num determinado ponto que, imagina, um general de exército de um país falar: nós defendemos os Estados Unidos
porque os Estados Unidos defendem o capitalismo e o cristianismo. Isso nada mais é do que a submissão aos interesses de uma potência estrangeira. E isso é a base do golpismo, né? No livro dele, nos textos dele, ele deixa muito claro que a cúpula militar é que vai traçar os destinos do país para o neoliberalismo, para a visão subserviente aos interesses dos Estados Unidos. E essa é a base também da ditadura militar. Não por acaso, o grande conspirador, que é o Golbery, é o ministro-chefe do SNI, que é um serviço de informação que ganha status de ministério, que se reporta apenas ao ditador, que centraliza todas as informações e ações de repressão. Isso se mantém até hoje, né? O currículo da Escola Superior de Guerra inicial é o mesmo dos dias de hoje, só acrescido de guerra cibernética. A visão deles é sempre uma visão de atendimento aos interesses do que o Tratado do Rio, ou o Tratado de Interamericano de Auxílio Recíproco, obedece à hierarquia do Exército dos Estados Unidos. Essa coisa ridícula, calhorda, de ver o delinquente Bolsonaro batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, falando eu te amo, para o Trump, é a visão rastaquera do cara que leu rudimentos, né, do que o Golbery falou. O Golbery era um intelectual, respeitável. Mesmo que meu inimigo, eu não posso desconsiderá-lo como um formulador sério, né? Não do mesmo ponto de vista meu, mas é uma pessoa que você tem que respeitar. O Bolsonaro é o lixão disso daí. Não por acaso ele foi expulso do Exército, né? Por botar bomba em quartéis, etc. e tal. Então, assim, eu só acrescentaria isso, né? Que os militares, não existe militarismo, existe essa visão das cúpulas militares que em 64 fizeram um expurgo generalizado para tirar os legalistas, os nacionalistas e os comunistas de dentro das Forças Armadas. E hoje a maioria das Forças Armadas se cala por medo dessa cúpula que é repressiva. E não por acaso, né, o coronel fez questão de dizer que estava amparado pela lei porque poderia ser alegado que ele estava fazendo defesa de alguma coisa contra os militares. E sabe-se que não é isso, ele está falando do ponto de vista teórico, como intelectual que é. Mas tem que fazer essa ressalva porque existe essa ameaça constante. E as Forças Armadas, desde a redemocratização que foi pactuada, né, se comporta como uma força ameaçadora, porque não pode ser investigado, não pode ser punido, não pode ser feito nada que não esteja sob controle deles. Reforço, não há partido político, mas eles são chamados para fazer os retrocessos, como fizeram em 64, como fizeram agora com o bolsonarismo, para fazer o retrocesso dos direitos civis, direitos econômicos, direitos da classe trabalhadora. Então, eu só retificaria isso na fala do coronel. Essa conversa continua, ela não encerra aqui. Não perca a parte 2 dessa conversa, onde o coronel Marcelo Pimentel e o jornalista Ivan Seixas irão debater acerca do protagonismo militar no Brasil. Se os militares são protagonistas do ponto de vista político, ou se são apenas uma massa de manobra ou instrumento político nas mãos da elite dominante. Não deixe de conferir essa segunda parte da conversa. Clique no card que está subindo no cantinho da sua tela ou aqui no link dos comentários desse vídeo você vai encontrar a segunda parte dessa conversa. E se você esqueceu, deixe o like nesse vídeo e compartilhe com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Obrigado ao professor jornalista Ivan Seixas, coronel Marcelo Pimentel. Obrigado a você que nos acompanhou. Um meu abraço e nos veremos em um próximo vídeo.